Remove a caspa, a oleosidade e as bactérias. Boa noite. O Futebol Clube do Porto respondeu hoje à pressão do Sporting com uma vitória por 4-2 sobre o Paços de Ferreira. O líder do campeonato jogou depois da equipa de Ruben Amorim na jornada 25 e também ganhou. PP marcou aos 17 minutos, mas o Paços conseguiu empatar aos 31 por Delgado. Ainda na primeira parte, Evanilson fez o 2-1. O avançado brasileiro bisou já na segunda parte, depois da segunda assistência de Taremi. Foi o avançado iraniano quem fez o 4-1. Nico Gaetano, reforço de inverno do Paços, ainda fez o 4-2, que foi o resultado final. Destaque para a grande exibição de Vitinha. O jovem médio participou nos 4 golos do Porto. O líder do campeonato mantém os 6 pontos de vantagem para o segundo classificado, o Sporting. Sérgio Conceição mostrou-se irritado com os erros defensivos do Porto em Paços de Ferreira. O técnico disse até que preferia ter vencido por 2-0 do que por 4-2. Realçou mesmo que este não é o Porto que quer ver a jogar. Foi uma referência aos 2 golos marcados pelo Paços no jogo desta tarde. O treinador portista queixou-se de um desequilíbrio grande entre a produção ofensiva e os erros defensivos da equipa. Para explicar essa ideia, Sérgio Conceição até disse que não está nem na ópera, nem numa sala de espetáculos. Para o treinador do Porto, o decisivo é ganhar. O Sporting também venceu nesta jornada e hoje divulgou imagens da vitória de ontem frente ao Aroca por 2-0, um jogo em que Slimani foi o grande destaque da equipa de Ruben Amorim. O avançado bisou e já soma 3 golos desde o regresso a Alvalade. Estamos a ver as imagens divulgadas pelo Sporting no dia de hoje, depois da vitória por 2-0. Voltava à competição o Sporting depois da derrota no Clássico frente ao Futebol do Porto, na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Tentava também voltar às vitórias no campeonato, porque vinha de um empate na Madeira frente ao Marítimo, a equipa de Ruben Amorim. Este jogo aconteceu também em dia de eleições, um dia que marcou a reeleição de Frederico Varandas como presidente do Sporting. Na altura em que o Sporting entrou em campo, às 8h30 da noite, o presidente já estava escolhido, porque as urnas fecharam às 8h da noite, mas só depois foi conhecida a decisão e os números oficiais da reeleição de Frederico Varandas. Importante para o Sporting a jogar antes do Futebol Clube do Porto era não perder pontos e pressionar a equipa de Sérgio Conceição, que só jogava no dia seguinte, nesta jornada 25 do campeonato. Vamos mostrar-lhe as imagens da vitória do Sporting sobre o Aroca, que estamos a ver na íntegra mais à frente nesta Liga 2. Frederico Varandas foi ontem reeleito o presidente do Sporting. Neste ato eleitoral conseguiu quase 86% dos votos contra os pouco mais de 7% de Nuno Sousa e os quase 3% de Ricardo Oliveira. No discurso de vitória, Frederico Varandas disse que venceu a estabilidade no Sporting. Realçou também que Ruben Amorim está feliz no clube de Alvalade e disse esperar que o técnico continue à frente da equipa por muito tempo. Deixou ainda um recado a Pinto da Costa. Disse que se estivesse 40 anos como presidente, seria muito mau sinal para o Sporting. O Benfica estará preocupado com a hipótese de o Sporting tentar a contratação de Sevillar. O Clube da Luz não conseguiu convencer o guarda-redes de 22 anos a renovar contrato. O jornal da Bola escreve que o Sporting tem estado atento à situação de Sevillar e pode avançar para a contratação a custo zero do guarda-redes internacional pela Sérvia. João Virgínia está emprestado e o Sporting pode ver Sevillar como um bom negócio, algo que o Benfica tenta impedir. Ainda assim, tal como a CMTV avançou em primeira mão, a Roma de José Mourinho é o destino mais provável para Sevillar na próxima época. Gonçalo Ramos continua em grande forma no Benfica. O avançado voltou a ser decisivo no jogo de ontem, frente ao Portimonense. Marcou o golo da vitória aos 50 minutos. É a segunda jornada, marcou um dos golos da vitória por 2-1. É a segunda jornada consecutiva a marcar, depois de também ter marcado frente ao Vitória de Guimarães na Luz. Gonçalo Ramos disse na semana passada que se sente mais confortável com Nelson Veríssimo no comando técnico da equipa. O jogador de 20 anos recebeu na quinta-feira passada o prémio Cosme Damião para a revelação do ano.
A Claque No Name Boys provocou uma longa interrupção na primeira parte do jogo entre o Benfica e o Portimonense. À meia hora de jogo, os adeptos do Benfica atiraram tochas para o relvado. Terá sido para assinalar os 30 anos de aniversário da Claque No Name Boys. O fumo era tal que o árbitro Fábio Veríssimo teve de parar o jogo. Apesar de os jogadores terem ajudado os bombeiros a retirar as tochas do relvado, caíam cada vez mais tochas. Por isso, o árbitro decidiu mandar as equipas para os balneários, algo que acabou por não acontecer. Também na primeira parte, o jogo esteve interrompido para que um apanha-bolas que caiu fosse assistido. O tempo extra na primeira parte foi mesmo de 15 minutos. Vamos também falar nesta Liga de Ouro sobre 2 ex-treinadores e um ex-jogador do Benfica. Ainda é jogador do Benfica, Pizzi, mas está emprestado. Rui Vitória e Bruno Lage defenderam Pizzi numa mensagem dirigida ao médio através do Jornal Record. O treinador do Wolverhampton diz mesmo que as mesmas pessoas que lhe dificultaram a vida no Benfica estão por detrás das críticas a Pizzi. Já Rui Vitória diz a Pizzi que vai dar a volta por cima depois das críticas de que foi alvo. Depois de receber estas mensagens, o médio, que está emprestado ao Başakşehir, disse ao Jornal Record que sempre teve uma relação espetacular com estes 2 treinadores. Mostramos agora também imagens do futebol internacional. O Ajax, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, sofreu para vencer o RKC por 3-2 na Liga Holandesa. Haller fez o primeiro golo do jogo ao minuto 33. Assistência do brasileiro Antony e golo de Sébastien Haller. Já tinha marcado ao Benfica até nas 2 balizas. Aqui faz 1-0 no marcador. 2-0 para o Ajax ainda na primeira parte. Desta vez é Berghuis quem faz o último passe para mais um golo de Haller. Visa no encontro avançado franco-marfinense. Já depois do intervalo reage a equipa do RKC. Golo de Kramer aos 50 minutos. Este é o lance. Isolado, Kramer faz o 2-1 e relança o encontro frente ao Ajax. Jogo relançado, o Ajax sofre mesmo o gol do empate. É Richard van der Venne quem faz o 2-igual no marcador. Este é o lance do 2-igual, entra a vencer por 2-0 o adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas aqui sofre o segundo golo, empate a 2 golos no marcador. O jogo só fica mesmo resolvido nos últimos minutos. O árbitro assinala penalti neste lance. Considera que há falta para penalti sobre Antony. E Tadic aproveita para fazer o 3-2 final. Com esta vitória, o Ajax mantém a liderança do campeonato holandês com mais 2 pontos do que o PSV. Quanto ao jogo com o Benfica em Amsterdão, acontece no próximo dia 15. Na Liga Espanhola, João Félix marcou 2 golos na vitória do Atlético Madrid sobre o Betis por 3-1. O primeiro golo do internacional português surge logo aos 2 minutos. Assistência de Correia pela direita e João Félix marca de primeira. Primeiro de empate no marcador com este golo do jogador que passou pelo Futebol Clube do Porto. O Atlético Madrid volta para a frente do marcador na segunda parte. Mais uma vez com um golo de João Félix. O Atlético Madrid aumenta a vantagem aos 80 minutos. Arrancada de Griezmann pela direita e assistência para Thomas Lemar, que marca o 3-1 final. Também na Liga Espanhola, o Barcelona venceu o Elche por 2-1. O Elche chega ao golo já perto do intervalo. Pedri deixa a bola para o adversário. Fidel aproveita e faz 1-0. No primeiro remate, a equipa da casa consegue mesmo chegar ao golo. 1-0 no marcador para o Elche. O Barcelona chega ao empate já na segunda parte. Cruzamento da direita. Há depois um desvio de Jordi Alba dentro da área. É Ferran Torres quem remata para 1-igual. Perto do final é assinalado penalti para o Barcelona. Depois de consultar o vídeo-árbitro, o árbitro entende que há braço na bola dentro da área. Memphis Depay converte este pontapé de penalti, atira a bola ao ângulo, penalti indefensável a fazer a reviravolta no marcador. 2-1, resultado final. Inglaterra, destaque para o derby de Manchester. O City venceu o United por 3-1. Cristiano Ronaldo falhou o jogo por lesão. Logo aos 5 minutos o City chega à vantagem. Bernardo Silva assiste Kevin De Bruyne para 1-0 no marcador. Primeiro golo para o Manchester City.
Jogada de Bernardo Silva que faz a assistência para Kevin De Bruyne. Aos 22 minutos o United empata o jogo. Grande golo de Jadon Sancho. Jogada individual e grande remate, muito colocado de Jadon Sancho. Faz 1 igual. Titular Bruno Fernandes no Manchester United. Vemos ali também o internacional português a festejar este golo de Jadon Sancho. Mas passados apenas 6 minutos, o City volta a ficar em vantagem. Depois de várias tentativas, Kevin De Bruyne visa e faz o 2-1. Jogada algo confusa na área do United. Acaba por ser Kevin De Bruyne a marcar pela segunda vez neste encontro. O City volta a marcar aos 68 minutos. Mahrez faz o 3-1 na sequência de um pontapé de canto. Estamos a ver o lance do golo marcado por Mahrez. O resultado fica fechado já na reta final. Mahrez bisa e faz o 4-1. Este sim é o resultado do jogo entre City e United. Voltamos ao futebol português. Vamos ver as principais imagens do jogo de hoje entre Porto e Paços de Ferreira com o Rui Pedro Vieira. Boa noite. O Futebol Clube do Porto venceu o Paços de Ferreira por 4-2. A equipa de Sérgio Conceição continua com 6 pontos de vantagem na liderança do campeonato. O líder Porto voltou ao terreno onde tinha perdido pela última vez no campeonato e mostrou logo de início que queria afastar os fantasmas do passado. Aqui André Ferreira travou o remate de Vitinha. O Porto pediu penalti neste lance, mas nada foi assinalado. Aos 18 minutos, o Porto colocou-se em vantagem. Taremi surgiu na cara do guarda-redes André Ferreira, foi desarmado, depois colocou a bola em Wendel, que assistiu PP. 1-0 no marcador, mas o Paços haveria de dar resposta. Antunes cruzou pela esquerda, Juan Delgado antecipou-se à defesa do Porto e encostou para golo. Wendel mal na fotografia. O lance ainda foi analisado por possível fora de jogo, mas foi validado. Apenas 7 minutos depois, o Porto desfez o empate. A dupla Taremi-Evanilson voltou a fazer estragos. Taremi assistiu o avançado brasileiro que fez o 2-1. Ainda antes do intervalo, foi por poucos centímetros que o 3-1 não entrou. PP, solto de marcação, atirou por cima. No arranque da segunda parte, os suspeitos do costume voltaram a faturar. Taremi mais uma vez na assistência, Evanilson a fazer o bis. O avançado brasileiro a marcar pelo terceiro jogo consecutivo. Pouco depois, os dois trocaram de posição. Evanilson retribuiu as assistências e deu o golo a Taremi, dupla temível do Futebol Clube do Porto, a resolver. O Paços ainda reduziu mais uma falha defensiva do Wendel e Nico Gaetan, acabado de entrar, aproveitou. O Porto voltou às vitórias no campeonato, mantém os 6 pontos de vantagem sobre o Sporting. E visto o jogo, importa agora olhar também para as palavras do treinador do Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição diz que a equipa do Porto tem de ser mais competente a nível defensivo. O técnico preferia que a equipa não tivesse sofrido golos, mesmo que também desse menos espetáculo a nível ofensivo. Mas eu estou aqui para ganhar, não estou aqui não estou na ópera, não estou numa sala de espetáculos. Estou aqui para ganhar. Obviamente que dentro desse espetáculo, eu gosto, eu sou um homem de futebol, jogo desde os meus 9 anos de futebol. E não era propriamente meus pés não eram uns tijolos, como se costuma dizer. Gosto de qualidade no jogo, adoro. Para mim é fantástico estar no banco e estar a ver aquilo que os meus jogadores estão a fazer, porque o fazem no treino também, trabalhamos isso no treino. A forma como o Evanilson de escola, a forma como se associam entre o Vitinha, o Otávio, o PP, o Medici, é trabalhado. Agora, obviamente, pode-se trabalhar muito, se eles não tiverem qualidade fica mais difícil, como devem compreender. Mas se juntarmos a essa espetacularidade em termos ofensivos, uma grande competência defensiva, aí sim, aí já, o que eu estava a dizer à Ana, aí já acho que começamos a ficar perto daquilo que eu acho que deve ser a equipa. Exigente Sérgio Conceição, é por aqui que vamos começar esta Ligador Especial, aos domingos com Otávio Machado, com Rodolfo Reis, José Calado e Ricardo Tavares. Uma boa noite aos 4. Rodolfo, também preferes ganhar por 2-0 do que por 4-2? Boa noite a todos, absolutamente. Eu acho que qualquer homem de futebol gosta de ter um controle absoluto sobre o jogo, não é? E nós, quando, neste caso nós, Futebol Clube Porto, quando sofre 2 golos da maneira que sofreu, tirados a papel químico, depois também com uma jogada do Taremi, em que coloca a bola
que isto nós dizemos aos iniciados, tu nunca na vida mudes de flanco, tantos nesta situação, não é? Tinha que ser aquela coisa extraordinária de que não se vai errar o passe, portanto, e aí é uma possibilidade de golo para o Passos Ferreira. E é logo a seguir que Taremi faz o 4-1 até. E é logo a seguir que faz o 4-1. Agora, nos 2 golos que o Porto sofre, eu tenho aqui um bocado de dificuldade. Em primeiro lugar, digo que é o Andy. Como toda a gente diz, nós, homens de futebol, vamos dizer que é porque isto também, e estamos agora, porque eu treinei os Júniores de Futebol Clube Porto e gosto muito de ensinar. Quando eu treinava, eu gostava de ensinar. E ensina-se muito melhor a jovens que estão a aprender e que querem aprender e que têm qualidades. E o Wendel tem que estar a defender sempre, entre o jogador que está a marcar e a baliza. Ele tem que estar numa posição em que, se a bola for para fora, tudo bem, ele depois vai ter possibilidades de ir lá, tapar, não tapar e ficar. Portanto, mas o segundo golo, o Pepe tem que atacar a bola. Atenção, porque estamos só aqui porque o Wendel defende mal. Ok, defendeu mal, sem dúvida absolutamente nenhuma. Não estou aqui a desculpar o Wendel. Mas atenção, no mínimo no segundo golo, a bola não pode cruzar ali à frente do Pepe. O Pepe tem que atacar a bola, pôr a bola para fora. Portanto, os nomes aos bois, neste caso, é assim. O Pepe é o grande culpado neste golo, porque não ataca a bola. Gosto do Pepe, adoro o Pepe. É na realidade o central, com a longevidade que tem, de grande classe e de grande categoria no futebol português, sem dúvida absoluta nenhuma. Mas, e eu estou a dizer isto para os portistas, para que não comecem a ir em cima do defesa esquerdo, do Wendel, porque... Sim, senhora, é uma realidade, é um jogador que se calhar estava habituado e a mim admira-me porque ele vem do futebol. Há também quem atribua algumas responsabilidades ao Diogo Costa no lance do primeiro golo, por exemplo. Sim, senhora, a bola tem que ir de uma posição em que, como é que ele pode ser batido? Muito bem essa pergunta. Ele só pode ser batido num chapéu. O Diogo Costa, naquele lance, primeiro é o Wendel. Acabou, ponto final, parágrafo. No primeiro golo, o Diogo Costa tem que fazer uma mancha em que a bola pelo chão nunca pode passar. Entre ele e o poste, é aquilo que eu digo sempre, um guarda-redes de grande classe e de grande categoria que ele é, não pode sofrer aquele golo entre ele e o poste. Ele tem que ir, e então o jogador que está na frente dele tem grande classe, grande categoria, pica a bola e faz um grande golo, é dar os parabéns ao jogador. Agora, no segundo golo, o Pepe, para mim, é o causador número 1 porque não ataca a bola. José Calado, foi um Porto com uma cara a nível ofensivo e com outra cara a nível defensivo hoje? É sempre difícil uma pessoa analisar um jogo. Obviamente eu percebo o Rodolfo. Eu também não fico satisfeito quando o Benfica sofre golos infantis, mas a realidade é que... Sérgio Conceição também não ficou claramente satisfeito. Claro, nenhum treinador fica, mas quando estás a 9 jogos de terminar o campeonato, ficas muito mais satisfeito em ganhar os 3 pontos. Sem dúvida. E neste momento o principal é ganhar os 3 pontos, independentemente de haver ópera ou não. A realidade é que ganhando 2-0 ou ganhando 4-2, se tu ganhas os 3 pontos, isso é o mais importante neste momento, porque eu acho que neste momento não há nenhuma equipa a nível nacional que esteja a praticar... Calma. O Gil Vicente, acho que está a praticar um futebol bonito. De resto, não acho que haja nenhuma equipa a nível nacional que esteja, entre aspas, a convencer com o seu futebol. Então os 3 grandes, nem vou falar dos 3 grandes, porque seja Futebol Clube do Porto, Sporting ou Benfica, estão muito aquém daquilo que poderiam fazer. E a realidade, eu não sei, é assim, também temos que olhar que estas 3 equipas estão massacradas a nível de jogos. E jogam geralmente sempre 3 em 3 dias, é verdade, o cansaço vai-se acumulando. Mas a nível de qualidade de jogo, as 3 equipas grandes em Portugal, obviamente, deixam muito a desejar. Agora, quando olhamos ao cômputo geral daquilo que foi esta jornada, a realidade é que nada se alterou. Ou seja, o Sporting ganhou, mesmo jogando bem ou mal, 45 minutos que deu de vantagem ao adversário, entre aspas, depois quando faz as substituições, realmente as coisas mudaram e ganhou. O Futebol Clube do Porto, é verdade que teve alguns erros que eu considero infantis a nível defensivo, mas depois, marcando 4 golos, fecha a vitória com os 3 pontos. E o Benfica também, mesmo com aquela dificuldade que teve e com um jogo também que não foi brilhante, a realidade é que acabou por ganhar. Eu gostava que a jornada se calhar tivesse sido diferente, gostava que se calhar o Benfica tivesse ganho pontos ao Sporting e não foi possível, porque realmente o título está mais difícil, mas
Neste momento eu acho que o mais importante são os 3 pontos e nesse aspecto acho que as 3 equipas conseguiram fazer os 3 pontos. E Sérgio Conceição também diz Claro. isso, que o decisivo é ganhar com ou sem ópera, Otávio, mas acha que faz bem o treinador do Porto ao não deixar passar os erros defensivos, apesar de o Porto ter conseguido ganhar de forma clara? Mariana, boa noite a todos, boa noite a quem está em casa. Mariana, é uma realidade que uma equipa com qualidade e capacidade em nível coletivo com o Porto não deve sofrer golos daquela maneira. Mas há outra realidade. Parabéns ao defesa esquerdo do Paço de Ferreira, que fez 2 cruzamentos que eu adoro. Antunes. Eu, em competitivo de futebol, adoro laterais que sejam capazes muito bem. de fazer e meter a bola onde é que ele meteu. Porque deixou a defesa... O espaço vazio é complicado. Até o próprio defesa pode fazer gol. E o Otávio focou aqui num ponto que nós não devemos interromper o Otávio e tu fizeste mal e eu fui atrás de ti. Porque o Otávio, na realidade, está aqui a falar de um lance puro de futebol, que é aquilo que nós gostamos. E muito bem, Otávio, muito bem. Mete sempre na dúvida os defesas. Se devem intervir, se não devem, sempre com preocupação de fazer autogolos. Portanto, parabéns. Foi o Vinagre, não foi? Não. Jogava no Sporting. O Antunes, defesa esquerda também. O Antunes. Nunca vi um lateral do Sporting cruzar assim. Mas essa confusão foi propositada já agora? Não foi. Foi igual. O Nuno Santos faz a mesma coisa. Mas ele no Sporting nunca cruzou assim. Mariana, ele foi ensinado por um treinador a cruzar. O Nuno Santos no Sporting faz a mesma coisa. Exatamente. Igualinho, é extremamente perigoso. Acho que foi 2 lances em que os erros daquela defesa são originados pela qualidade da intervenção do Antunes. 2 cruzamentos que meteu na dúvida o Pepe, o Wendel deixou-se comer de anjinho, porque tem que ver a bola e o adversário só está a ver a bola, não vê mais ninguém. Portanto, mas isso tem tudo origem da qualidade dos cruzamentos. Nos destaques pela positiva, se os 2 avançados marcaram e assistiram, quem salta mais à vista, se calhar até a Vitinha, Ricardo, que fez mais uma grandíssima exibição. Está Ricardo, fala naquele gol para não ser eu. Aquele gol que ele dá 3 toques na bola, toda a gente pensa que vai chutar, e ele faz uma coisa que eu acho que nem o Pelé fez alguma vez isto. Eu acho que nem o Pelé fez. Eu não sou Otávio. Fala isso, para não ser eu do Porto a falar. Não, a candidatar-se também à Seleção Nacional, o Vitinha, claro, é dos melhores médios presentemente. O Vitinha evoluiu muito. Ele tem, de facto, uns grandes pés. Os pés deles parecem mãos. A bola cola-se aos pés, ele sabe o que há de fazer. Mas cresceu muito numa altura do jogo, é quando a equipa não tem a bola. E aí ele mudou substancialmente. Ele, para mim, a par do Taremi, foi o melhor jogador do Futebol Clube do Porto. É evidente que o destaque vai, se calhar, por muita gente para o Evanilson, pelo facto de ter marcado 2 golos e ter também contribuído para o golo do Taremi com uma assistência, mas para mim o Vitinha fez um grande jogo, está no momento alto e evoluiu muito esta temporada. E a prova que está aí, o que estás a dizer, dele ser chamado à seleção, é perfeitamente óbvio. Ricardo, eu vou-te dizer uma coisa, só. Concordo em absoluto. Não é ser, tem que ser. Eu concordo em absoluto com o que está a dizer, mas há um jogador, e porque eu até joguei nessa posição. Estás a falar do Uribe. O Uribe é extremamente inteligente. O Uribe lê tudo, corta tudo, organiza. Só uma coisa que é interessante. Até quando faz o amarelo, faz a falta para o amarelo, revela a inteligência. Uribe, deixa-me só perguntar aqui ao Rodolfo, porque o Uribe já é um jogador internacional, um jogador mais velho. Vitinha é um médio que está a aparecer agora. Achas que é uma questão de tempo até estar na seleção nacional? Olha, há 2 jogadores, a não ser que o Fernando Santos, mais uma vez, esteja a dormir, e queira as primas donas lá que jogam a 10 à hora e jogam para trás e para o lado, e Portugal tem que jogar para a frente, e o Fernando Santos, que me desculpe, porque eu não tenho nada contra ele, mas fazes perguntas, eu tenho que responder concretamente àquilo que tu me fazes. Nós, e Portugal, precisa de ajudas como a Vitinha precisa de jogadores como ajuda meio do Mateus, do Mateus Nunes, que não está em grande forma. Sim, mas é aquele jogador que agarra na bola, vai para a frente e faz coisas diferentes e consegue disposicionar as equipas adversárias. O que é que eu acho que estes jogadores estão a evoluir muito nesse aspecto, e os treinadores estão a ser muito importantes, tanto o Rubem como o Sérgio.
E o Sérgio, é a agressividade que eles têm sem bola. E vou-te dizer uma coisa. Se o Fernando Santos quiser levar os Moutinhos, que eu adorei e adoro, e é um grande profissional, e é um jogador, mas que joga a 10 a hora, não perde a bola, mas também não cria situações absolutamente nenhuma na equipa adversária. Atenção que eu estou a falar de um jogador que admiro, e admiro como jogador e como homem. Atenção. Às vezes as pessoas dizem, o Rodolfo, lá está o Rodolfo, e não sei o que, não sei o que. Não, estou a falar de uma pessoa, um jogador extraordinário, mas tem quantos anos? 30 e qualquer coisa. Agora, Portugal precisa destes novos jogadores. E não Rodolfo, e não nos podemos esquecer de outro jogador que evoluiu muito, que é o PP. O PP não aparecia na área. E ele próprio hoje diz que já fiz mais golos de cabeça em Portugal do que em toda a carreira. Isso tem a ver com o trabalho que ele está a fazer de ir à área, eu vou dizer aqui uma procurar coisa, sair da linha. Absolutamente. Eu vou dizer aqui uma coisa, e estou a falar do meu clube, né? Estamos a falar do nosso clube, do meu clube. Havia um jogador, quando jogava, e eu também, às vezes, eu meto os meus erros. O Evanilson, eu estava a falar há bocado com o Otávio, o Evanilson não tinha o momento de soltar a bola. Eu, às vezes, estava a ver o futebol e estava com o meu filho ao lado, disse, olha isto, então, o Evanilson segurava a bola, tem um momento de passar, um momento de trocar, um momento de fazer algo diferente, e ele não fazia. Era mais um toque, era menos um toque. A equipa organizava-se contrário. O Sérgio Conceição conseguiu que este jogador, neste momento, é um ponta de lança excepcional. Na minha opinião, o que ele evoluiu, porque ele quando chegou, eu disse, este tipo nunca vai jogar no Porto. Tem qualidades, porque quais são as qualidades? Tem boa técnica, tem bom drible, mas o momento de soltar a bola, que para mim... Rodolfo, não te esqueças de uma coisa. Que é o mais importante. Ele evoluiu muito com a ajuda de Sérgio Conceição, mas tem um jogador a jogar ao lado dele muito inteligente. O Taremi é muito inteligente. Absolutamente. Mas há uma coisa. Mas talvez o melhor ponto de lança. Calado. Tu és um jogador inteligente. Imaginamos, tu és o Taremi e eu sou o Evanilson. E tu crias situações, jogas, movimentos, tudo, posse de bola, o que deve parar, o que deve acelerar. E tens um colega ao teu lado que não tem esses momentos e que nunca vai evoluir. Percebes? E o Evanilson evoluiu nesse sentido. Mas é a mesma coisa. Mas evoluiu muito. Isso é a mesma coisa que durante muitos anos sempre se falou dos centrais do Benfica, mas a realidade é que a maior parte dos centrais também que passaram pelo Benfica também jogaram ao lado do Luizão. Muito bem. Isso muito ajuda. Bem, não é? Muito bem. Ajuda muito. Ou seja, como isso é a mesma coisa. Os centrais do Porto. Isso é a mesma coisa. Muito bem, que teres o Pepe e o Mbemba. É um treinador. E ter esses jogadores ao lado ajuda. É um treinador, calado. É um treinador. Mais jovens a evoluir, isso por acaso também se viu no Sporting na época passada. Otávio, sim. O que é interessante é que estes jogadores fizeram um trajeto inverso. O Vitinha teve em Inglaterra. E voltou aqui para evoluir. E quando dizem que os jogadores têm que sair para evoluir, este é um caso de vinagre. Desculpa. Para mim, o Vitinha para mim, neste momento, é jogador de seleção. Mas o futebol português está a ser maltratado em casa. Temos isso... uma seleção, temos uma riqueza de jogadores como poucos. Mas tens que pôr a jogar os melhores. Tens que pôr a jogar os melhores. Isso é outra coisa. Fala-se muito do Big Five. Eu não sei o que é isso, Big Five, sei. Mas as equipas portuguesas meteram 4 Big Fives na rua. Olha, o Barcelona, Milan, Lazio e Dortmund foram equipas portuguesas que não valem nada, que não dá para casa, na boca de alguns, e ficam 4 Big Fives. É bom lembrar-se isso. É bom lembrar-se. Dá o francês a seguir. Mas quem não valoriza o nosso campeonato são os nossos. São os nossos. Quem não valoriza o nosso campeonato são os nossos. Porque lá fora valorizam. Mas nós aqui não valorizamos. Tem muito a ver com a qualidade do nosso treinador, do treinador português. Tem muito a ver com a qualidade do treinador português. Porque ele estava a jogar em Inglaterra e veio para o Futebol Clube Porto e evoluiu de uma forma extraordinária. Eu hoje vou dizer aqui uma coisa, que as pessoas vão ficar assim, os portugueses ganhámos 4-2, podemos ganhar 6-2, ou 6-3, ou 7-3, podíamos. Mas há uma coisa que eu não quero ver se evito isto. Quer dizer, se evito, eu não consigo evitar, mas tenho que falar e dizer. Hoje o Mbemba fez mais passos para o guarda-redes que fez para outros jogadores. E eu não quero isto. Porque há uma coisa em ter a posse de bola, que tem, por exemplo, o Liverpool, que tem o Chelsea, que tem o Manchester City, ok? Mas é longe da nossa baliza. E eu quero que o Porto faça o que está a fazer, mas não na minha área. E porquê? Porque eu sofro do coração. Eu lá, e cada passo para o guarda-redes, cada passo ali, o meu coração para, estás a perceber? Não sei, deve ser só o meu. É os do benfiquistas também. Vamos ter de fazer agora uma pausa no futebol.
Este é um alerta CM. Vamos ver imagens em direto de um incêndio que deflagrou numa fábrica em Camarate. Estas são as imagens da nossa equipa de reportagem que já está no local. Um incêndio de grandes dimensões. Já estamos a ver as imagens também do combate que está a ser feito pelos bombeiros. São imagens já recolhidas pela nossa equipa de reportagem. Este incêndio em Camarate mobilizou 38 operacionais no combate às chamas, apoiados por 10 viaturas. Ainda foram acionados mais meios para o local. O alerta para este incêndio foi dado pouco depois das 9 horas da noite, concretamente às 9 horas e 8 minutos da noite. Estamos a ver as imagens já recolhidas no local. Ainda não está dado como dominado neste momento este incêndio que acontece esta noite em Camarate, numa fábrica. Há também dúvidas sobre que tipo de fábrica é que se trata esta, mas certamente com materiais altamente inflamáveis, pelo menos tendo em conta estas imagens que mostram que o fogo ganhou grandes dimensões. São visíveis as labaredas nestas imagens recolhidas pelas nossas equipas de reportagem. Há também várias imagens de vídeo amador que comprovam que este é um incêndio bastante violento, de grandes dimensões e que ainda está a ser combatido pelos bombeiros, e confirma-se que se trata de material altamente inflamável, porque esta é uma fábrica de papel, o que dificulta a tarefa dos bombeiros neste combate a este incêndio, porque está bastante violento, muito intenso este incêndio numa fábrica em Camarate, como mostram aqui estas imagens. Percebe-se que nesta altura os bombeiros também estavam a planear o combate a este incêndio, que ainda está ativo nesta altura e que acompanhamos em Alerta CM. Voltaremos a este incêndio em Camarate assim que se justificar, mas para já há temas mais em destaque também nesta Liga de Ouro. Um deles tem a ver com Sevillar. O Benfica está preocupado com a hipótese de o Sporting tentar a contratação de Sevillar. O Clube de Luz não conseguiu convencer o guarda-redes de 22 anos a renovar contrato. O jornal A Bola escreve que o Sporting tem estado atento à situação do Sevillar e pode avançar para a contratação a custo zero do guarda-redes internacional pela Sérvia. João Virgínia está emprestado e o Sporting pode ver Sevillar como um bom negócio, algo que o Benfica tenta impedir. Ainda assim, tal como a CMTV avançou em primeira mão, a Roma de José Mourinho é o destino mais provável para Sevillar na próxima época. No Sporting, destaque para a reeleição de Frederico Varandas como presidente do Sporting. Neste ato eleitoral conseguiu quase 86% dos votos, contra os pouco mais de 7% de Nuno Sousa e os quase 3% de Ricardo Oliveira. No discurso de vitória, Frederico Varandas disse que venceu a estabilidade no Sporting. Deixou ainda um recado a Pinto da Costa. Disse que se estivesse 40 anos como presidente, seria muito mau sinal para o Sporting. É mais uma provocação ao presidente do Porto, à qual o Rodolfo Reis vai também ter a oportunidade ainda de reagir a seguir a um curto intervalo nesta Liga de Ouro. Até já. Esta semana não pode deixar de aproveitar os imperdíveis. 15% de desconto em cartão Continente numa compra em toda a loja. Acumula com todos os descontos diretos. Até 6 de março, 15% de desconto em cartão. Não pode mesmo perder. E como só há uma marca que marca todos os momentos da sua vida, não perca os últimos dias da Feira dos Produtos Continente. Conheça a edição de março da revista Continente Magazine, com 46 receitas e dicas de boas práticas de sustentabilidade para tornar a sua casa mais verde. Aproveita a Clementina Henri com o seu sabor único por apenas 2,29€ o quilo. Chegou uma grande novidade ao Continente. Frango sem osso, já dividido em porções e disponível em 3 molhos no takeaway na sua loja Continente mais próxima. Prove já e fique só com a melhor parte. Consulte o folheto do fim de semana e visite o Continente mais próximo ao site continente.pt, porque já sabe, o que rende é ir ao Continente. Mercedes AMG GT 53 Formatic é o carro em destaque esta semana no concessionário Damasio Car. Este é um super carro com motor 3000, 6 cilindros, tem 457 cavalos,
Tem umas jantes especiais de liga leve, 21 polegadas. A nível de interior é revestido a carbono, tem tecnologia de ponta e, apesar de ser um super desportivo, conforto não lhe falta. Esta foi a proposta desta semana. Aqui na Damasio Car encontra as respostas para as suas necessidades. Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa, a oleosidade e as bactérias. Porque o couro cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com o Linic Man, com tecnologia tripla ação. Remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o couro cabeludo. Linic, nada a esconder. Rexona Maximum Protection disponível em roll-on, stick e spray. Pusemos a sua fórmula única à prova. O resultado, sem transpiração e maus odores. Máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis. Rexona, não, nunca, jamais te abandona. Chegou o novo Spin and Go da PokéStars. Com apenas 2 adversários pela frente, os jogos ficaram mais rápidos. E pode ganhar até 1 milhão de euros. Vai a jogo? Todos os homens com pelos faciais ouçam bem. Quer te barbeies para um estilo mais leve? Gostes de um estilo festivaleiro? Ou prefiras um look moldado? Damos-te todas as ferramentas para cuidares da tua barba. Para que possas enfrentar o dia mais confiante. Seja qual for o teu estilo, domina-o com King C Gillette. Oferece o melhor presente, oferece o melhor estilo com King C Gillette. O mundo das apostas desportivas espera por ti, com um bónus de 50% até 50 euros. Betano.pt. Escolha do consumidor em apostas desportivas. O costume? Hoje não. Quando o normal não chega, pede Superbox Stout. Uma cerveja preta com maltes especiais única. Com notas de chocolate, café e caramelo. Que resulta numa espuma cremosa e sabor surpreendente. Superbox Stout. Beber para querer. Duplica o teu depósito no Casino Bacana Play e ganha até 1000 euros para jogares. Bacana Play, dá um play na vida. Até 3 de abril, por cada 20 euros em compras com a app Lidl Plus, o Lidl oferece taxas de 1000 euros por mês durante 3 anos. E a partir de segunda-feira, aproveita ainda. Detergente líquido Aloe Vera Formil com 20% de desconto, 3,19 €. Amaciador concentrado microcápsulas 80 doses Dulce com 20% de desconto, 1,89 €. Lidl, mais para si. Chegou o novo Spin and Go da PokéStars. Com apenas 2 adversários pela frente, os jogos ficaram mais rápidos. E pode ganhar até 1 milhão de euros. Vai a jogo? Uma crack? Nada disso, só dormiu melhor. Um novo sex symbol? Nada disso, só dormiu melhor. Zaquil Natura em formato de goma, com melatonina e extratos de plantas. Porque o natural é dormir bem. Quando dorme bem, acorda o melhor de si. Zaquil Natura. O teu computador não colabora? A Vorten resolve. Aproveita agora 50% de desconto em todas as reparações de computadores. Vorten, o nosso forte é o preço. Agora o Miguel e o Fábio, o Max e o Luís e os outros aceleras vão estar todos juntos. Sabes onde? Não dês mais voltas. É aqui no PEC Motores. As melhores competições motorizadas por apenas 4,99 €. Adere já na tua box. Novo HIS 7 em 1. Combate a caspa, oleosidade e vários problemas do couro cabeludo numa só embalagem. A nossa proteção anti-caspa mais avançada. Chegou o novo Spin and Go da PokéStars. Com apenas 2 adversários pela frente, os jogos ficaram mais rápidos. E pode ganhar até 1 milhão de euros. Vai a jogo? Rexona Maximum Protection disponível em roll-on, stick e spray. Pusemos a sua fórmula única à prova. O resultado, sem transpiração e maus odores. Máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis. Rexona, não, nunca, jamais te abandona. Veículos de assistência em Rally. Coleciona as carrinhas das equipas mais lendárias. Fascículo e Citroën C35 por apenas 2,99 €. Reserve já no seu quiosque. Entra em jogo com a Solverde.pt. Registra-te e faz a tua primeira aposta sem risco até 20 euros. Solverde.pt. É muita emoção em jogo.
Sumo Prazer. Novo Smol Laranjas do Algarve. Intensamente português, orgulhosamente Smol. Duplica o teu depósito no Casino Bacana Play e ganha até 1000 euros para jogares. Bacana Play, dá um play na vida. Já experimentaste o 5G da NOS? É tanto novo, é tanto nunca visto, é tanta a velocidade, a capacidade, a ausência de latência, é tanta a possibilidade e tão avassaladora a nova realidade que a questão é esta. Sabes que podes experimentar? Experimenta o 5G da NOS. Agora é grátis até 31 de março. NOS 5G faz o que ninguém fez. Bónus de boas-vindas de 50% até 50 euros. Betano.pt. Caros utilizadores de Roll-On, por que gastar preciosos minutos numa batalha matinal com as axilas? Se fizerem esta coreografia, não estão a ser produtivos. Mas podem ser. Com o desodorizante em stick e Old Spice podem começar o dia de imediato. Já fui promovido 2 vezes hoje e ainda nem comecei a trabalhar. Say cheese! A Rolling Stuffed Crust original. Agora no rodízio, em edição limitada por apenas 10,95€. Só na Pizza Hut. Seja num momento mais sereno ou na companhia de amigos, deixe-se levar até ao país do Famous Grouse. Franguinho! E sabem qual é a melhor parte? Já vem dividido em porções. Por acaso não acho. A melhor parte é o molho. Não. A melhor parte é não sujar as mãos. Nem a louça. Espera lá. Mas a melhor parte não é não ter osso. Bom, a melhor parte é que há um continente aqui ao lado. Chegou o novo frango sem osso do Continente. Disponível em 3 molhos no takeaway da sua loja mais próxima. Prove já e fique só com a melhor parte. O que rende é ir ao Continente. A alta nutrição de Purina One, também disponível em deliciosas receitas em molho, que o seu gato vai adorar. Purina One, saúde visível hoje e amanhã. Chegou o novo Spin and Go da PokéStars. Com apenas 2 adversários pela frente, os jogos ficaram mais rápidos. E pode ganhar até 1 milhão de euros. Vai a jogo? Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa, a oleosidade e as bactérias. Porque o couro cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com o Linic Man, com tecnologia tripla ação. Remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o couro cabeludo. Linic, nada a esconder. Você está aqui. Este programa é patrocinado por ESC Online. É outro campeonato. Linic Man. Remove a caspa, a oleosidade e as bactérias. Rexona Maximum Protection. Garante 96 horas de proteção. Frederico Varandas foi reeleito presidente do Sporting. Neste ato eleitoral conseguiu quase 86% dos votos contra os pouco mais de 7% de Nuno Sousa e os quase 3% de Ricardo Oliveira. No discurso de vitória, Frederico Varandas disse que venceu a estabilidade no Sporting. Deixou ainda um recado a Pinto da Costa. Eu posso dizer, não vale a pena estar aqui a fazer futurologias, mas hoje, diria que 8 anos é muito. Para mim será muito. Para mim, para quem me rodeia, para quem me atura, para quem sofre, ao meu lado, é muito. Não faço futurologia, mas muito mal estaria o Sporting, se tivesse um presidente aqui 40 anos. Muito mal para o clube. Frederico Varandas não se arrepende de ter chamado Pinto da Costa de bandido. O presidente do Sporting diz que a verdade não ofende. Em relação a isso, jamais alguém pretende ofender alguém quando se diz a verdade. Apenas disse a verdade não ofende, mas se quiserem trocar a palavra, eu posso trocar bandido por corruptor ativo. É mais elegante, tá? Muito obrigado.
Ricardo, Frederico Varandas falou antes diretamente de Pinto da Costa. No discurso de vitória também faz uma referência, ainda que indireta, ao presidente do Porto. Achas que ganhou com isso Frederico Varandas a nível eleitoral? Eu vou dizer, com toda a franqueza, foi o melhor discurso que ouvi fazer a Frederico Varandas foi quando se foram conhecidos os resultados desta eleição, que a vitória era mais do que óbvia. No mais, acho que o presidente do Sporting, que é contra o ruído, acho que está a contribuir sobremaneira para esse ruído. Ele veio agora a mudar o discurso, mantendo, no entanto, a tónica que é a condenação muito veemente a Pinto da Costa. É evidente que Pinto da Costa está lá há praticamente 40 anos e esse é um ataque de forma indireta, mas parece-me óbvio que ele se quer dirigir a Pinto da Costa. Eu, de facto, também acho que era mau para o Sporting, como é mau para o Benfica, como é mau para qualquer clube. Os presidentes perpetuarem-se ao longo de décadas. Eu acho que os clubes, à semelhança do que acontece com as federações desportivas, à semelhança do que acontece com a Presidência da República, com as câmaras municipais, tem de haver uma limitação de mandatos. E aí eu concordo com o Frederico Varandas. Agora, vir dourar a pílula, que eu no fundo não sei foi dourar se não vem agravar a situação, que é dizer que é um corruptor ativo, eu acho que se podia poupar... O diretor da comunicação do Porto, por exemplo, considera que vem agravar. Pois, eu sinceramente também acho que é mais grave. Agora, como é evidente, Pinto da Costa tem uma história riquíssima de títulos de 40 anos, mas também não podemos escamotear uma mancha no seu currículo. É uma mancha que se envergonharia de certeza o Rodolfo se estivesse lá, o Otávio Machado se estivesse lá, o grande Zé Maria Pedroto se estivesse lá, que é o período do apito dourado. É evidente que Jorge Nuno Pinto da Costa é campeão da Europa, não é? É evidente que... o apito dourado, o futebol do Porto é campeão da Europa. É evidente. Tu estás a dizer palavras bonitas... Não, mas estou a dizer a verdade. Não, mas estou a dizer a verdade. Podes não gostar, foste titubeante numa situação. Qual foi? Foi no início. Devias ter dito logo o homem que eu conheço que tu és, quando me perguntam, foi pior ou melhor o que o Varandas disse? Não. Tu devias ter dito logo, aquilo que eu conheço de ti, Ricardo, devias ter dito, foi muito pior, não disseste, e tal, talvez, não, e pô, não viste tudo. Foi, estiveste aí a dourar a pílula e tal. Não. Eu acabei, desculpa lá, eu acabei por dizer isso. Da outra coisa está aqui o Otávio, que eu não tive, infelizmente, mas gostaria de estar com o Otávio. Concluir. Desculpa lá, Ricardo, mas eu acho que nós temos amizade suficiente e respeito uns pelos outros suficiente para de vez em quando interrompermos, porque senão isto era monólogos e tu tens todo o direito, como o Calado e o Otávio, me interromper quando eu quiser, quando vocês quiserem. Completamente. Claro. Aqui a nossa treinadora é que diz assim, não, para aí, não sei o que mais. O que eu estou a dizer é que o Otávio viveu um período... E tu? Um período... Não, infelizmente não. As grandes conquistas, eu vivi com ele... a transformação do Futebol Clube do Porto, pequenino, transformar no clube para o Futebol Clube do Porto europeu. Mundial, europeu, mundial. Eu ajudei de que maneira, eu e os nossos colegas, nós, Pedrotos, e ajudámos esta transição, que foi depois de 25 de Abril, ou na altura do 25 de Abril. Depois, infelizmente para mim, porque adoraria estar no meu clube a ganhar títulos como ganhou o Otávio, atenção, e o Otávio que vos diga quem eram os jogadores e os plantéis do Futebol Clube do Porto. O Otávio que diga quem eram os plantéis e os jogadores do Porto. Futos, Madgers, Jardins, não sei... Não é neste momento o tema. Queres concluir, Ricardo? Não, era só concluir dizendo que o presidente do Sporting poderia, no dia em que ele é reeleito, ser poupado a mais este tipo de declarações, que não ajuda seguramente. Tanto é que o presidente do Futebol Clube Porto, convém também sublinhar isto, foi ele que deu o pontapé de saída nesta guerra. E as pessoas, por vezes, tendem a esquecer-se disso. Foi ele que veio dizer que o presidente do Sporting... Mentira! Não, é verdade. Ora diz o que vai dizer e vai dizer assim no final. É verdade o que ele vai dizer, ora diz. E tenho a certeza que vai dizer. Um grande serviço se dedicasse à medicina deixando o Sporting. E foi na sequência disso, salvo erro no dia seguinte, que o presidente do Sporting veio dizer que um bandido será sempre um bandido. Mas já foi depois Ricardo, tu vieste agora com coisa, mas o que é que ficou mais marcado no que ele disse em relação
o Presidente que disse em relação ao Frederico Varandas. Não foi isso, porque ele é médico, até devia de gostar. E mas não faz sentido. Não, o que não faz sentido. O que é que foi? A referência ao ataque à Academia de Alcochete. Ora, quem é que ganhou? Diz-me, é verdade ou mentira? Quem é que era o médico que podia sair ao fim de um ano se o treinador, qualquer um de nós fosse treinador de futebol e não gosta deste médico, e ele vai de pinote? É que não tenhas dúvidas, um treinador de futebol, quando tem o poder, depois deixa-o também, ou que deixa mais rapidamente. Mas um treinador de futebol tem um médico e diz, opá, não gosto deste médico, porque este médico não me recupera os jogadores, porque este médico não sei o quê, este médico anda a dizer bocas atrás e dizer que aquele é que deve jogar, o outro é que deve jogar e tal e coisa. E afasta o médico. Quando houve a invasão da Academia, quem foi a única pessoa? Jesus, que deu a cara. Quem foi a única pessoa que lucrou com isto tudo? Foi o que disse o Presidente Pinto da Costa. É verdade ou mentira? Diretor que podia ser descartado a qualquer... Um médico que podia ser descartado a qualquer momento, que ninguém conhecia, o Frederico Varandas, e torna-se Presidente do Sporting. Mas ele não podia continuar. Mas diz, é verdade ou mentira o que o Presidente do Porto disse? Lucrou porquê? Não, é verdade que ele disse então pronto, disse, e é verdade ou mentira que foi o único... É verdade ou mentira que foi o único que lucrou com isto? Mas porquê é verdade ou mentira? Diz. No Sport ninguém lucrou. Diz, é verdade ou mentira? No Sport só tens duas coisas, ou não é ou é. Ou não é, ou... Ricardo, desculpa lá, eu não vou... Olha, vaselina, nunca quis vaselina. Há uma coisa que eu te vou dizer, ou é verdade ou não é verdade. Não é preciso gritar para... Não é gritar, é a minha maneira de ser, de estar e não sei o quê. No dia que eu vier aqui caladinho, não grito. Não estou a gritar, é assim. Ninguém lucrou. Quem? Ninguém lucrou. Lucrou o Presidente Frederico Varandas, que era um médico descartável e tornou-se Presidente. Mas quem é que disse que é descartável? Não era descartável. Eu estou à vontade. Qualquer médico numa equipa de futebol, se o treinador não quiser, estou a dizer a verdade ou mentira? Este caso é um caso diferente. É um caso diferente. Lá viste tu com um caso diferente. Ele candidatou-se com o teu direito, é sócio do Sporting. Candidata-se, ganha. Mas foi o único ou não foi? Qual é o problema? Que lucrou com esta situação. Opa, foi o único que foi eleições com outros. Houve quatro candidatos no ano que ele foi. E parece que até nem temos mais votos, não é? Parece que nem temos mais votos. Mas há uma coisa que eu te vou dizer. Vocês podem vir aqui dar a voltas ao pirómano número 1 do futebol atual português. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. É o pirómano número 1 do futebol atual, chama-se Frederico Varandas. E quero dizer ao Frederico Varandas, já disse da outra vez, e até fui aconselhado aqui pelos meus colegas de painel, porque eu disse, detesto este homem, e detesto, e até disse ao Rodolfo, eu vou dizer, porque conheço bem o Pinto da Costa gosta muito de mulheres. Eu tenho direito só de gostar de mulheres, tu tens direito só de gostar de homens. Não estou a dizer que é isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olá, isto é uma maneira de falar. O outro tem direito a gostar ao mesmo tempo de mulheres e de homens. Não tenho nada contra isso, pelo amor de Deus. Agora, eu tenho a certeza absoluta de uma coisa e que digo, porque o convívio que eu tenho com o Presidente de muitos e muitos anos, ele só gosta de mulheres. Mas porquê é que eu me estar a chatear o homem? Deixa o homem, ele só gosta de mulheres, pá. É isso. Queres que eu diga 50 vezes? Eu digo 50 vezes. Otávio, acha que foi o momento certo para Frederico Varandas voltar a atacar Pinto da Costa, quer antes, quer também depois Mariana, de ser reeleito? Eu não vejo, quando ele fala nos 40 anos, que diz que não gostaria... Os sportinguistas queriam que ele tivesse 40 anos. Ia ganhar o que uma razão simples. É porque ganhava muitas coisas. Claro, muito bem. E ao contrário daquilo que o Ricardo diz, eu não sou para a limitação de mandatos. Mas eu sou. Não sou porquê? Porque é o voto do povo. O voto do povo é que diz quem é que lá quer. Concordo, e tem saído muitos presidentes de câmaras com muita qualidade, muitos presidentes da República com muita qualidade, porque atingiram o final dos mandatos. E quem substituiu não atingiu sequer os parâmetros dos anteriores. E isto, eu sou contra isso. O voto do povo é que manda. Eles é que dizem quem vai lá. Eles é que podem escolher. Sou contra a limitação de mandatos. Por outro lado, quero dizer que, efetivamente, no discurso, e o Varandas aí disse e meteu o dedo na ferida... Estabilidade. Diz que uma das origens para este insucesso do Sporting durante muitos anos foi as guerras internas... Claro. Então não tem nada a ver com o Porto. Disse claramente... Tem a ver com o Porto. Eu não percebi se o Otávio acha que Frederico Varandas fez bem ou não, em dia de eleições, ao atacar o Presidente do Porto, Pinto da Costa. Mariana, eu sei o que custa acabar com o reinado de 19 anos sem ganhar nada. Eu sei, vivi. Eu também. E, portanto, tive 15 anos. E não admito, porque sei o que tive, porque não tive nos anos do Pinto Dourado no Futebol do Porto. Foram outros que ninguém fala.
Foram outros que ninguém fala. Não fala. Mas não fui eu. Eu já aqui falei. Não fui eu. Eu já aqui falei, Otávio. Eu não tenho medo. Não concorda com o ataque da Filipe Varandas? Eu não concordo. Porquê que parou em Leiria? Isto ia dar para... Porquê que parou em Leiria? O presidente do Benfica, que já não está, foi apanhado em escutas. Foi apanhado em escutas. Deixa acabar. A pedir árbitros. Deixa acabar. Pronto, ok. Olá, mas eu nem vou falar do passado. Quero lá saber do passado. A maior parte das pessoas nem sabem... Falemos sobre o presidente, Otávio. A minha pergunta é... Só uma coisa. Nem sabem onde começou o pico dourado. Nem sabem. Se soubessem, até ficavam com a boca aberta. Nem sabem. As pessoas envolventes estão sempre nos intervalos da chuva. Mas fico por aqui. São os grandes senhores hoje. Em relação àquilo que disse Frederico Varandas antes das eleições, que tem a ver até com o julgamento que vai acontecer no processo de Pinto da Costa contra Frederico Varandas. Achas que é mais grave acusar Pinto da Costa de ser um corruptor ativo do que dizer que é um bandido ou não? Isso é claro. Muito mais. Corruptor ativo, eu acho que é mais grave ainda. Eu há uma coisa, é assim, eu não tenho nada contra Frederico Varandas. Conheci aqui uma vez, quando ele estava a candidatar à presidência do Sporting, creio eu, que veio aqui fazer um programa. Falei com ele, uma pessoa afável. Agora, o que eu não gosto é pessoas mascaradas de apaziguadores, quando depois a única coisa que sabem fazer, cada vez que têm um discurso ou têm uma conferência de imprensa, é deitar lenha para a fogueira. Das duas uma. Eu na vida gosto das pessoas assim. Ou as pessoas assumem aquilo que são, ou então não se andem a mascarar que eu sou muito correto, sou muito educado, eu sou diferente dos outros, e depois aquilo que faz é exatamente o contrário. Então, quer dizer, entrou no Sporting, fez uma batalha colossal com as claques, porque dizia que as claques não faziam bem ao Sporting, que eram violentas, que eram isto, que era aquilo. Calma. Então, e todos os comentários muitas vezes que ele tem fazem bem ao futebol? São esses que vão apaziguar a violência que existe no desporto? Muito bem, calado, muito São bem. esses discursos que apaziguam o povo, como diz o Otávio? Muito não. Bem, esta ligação do calado, muito bem. Fazem ao contrário. Fazem com que o povo fique revoltado e que as próprias pessoas de um clube e do outro, aquelas que são mais afáveis e aquelas que vivem se calhar com mais intensidade dos clubes, que depois que se envolvam, como nas guerras. Muito bem, calado. É sempre o povo é que paga. O povo é que paga, porque os outros estão lá em cima a dar ordens. E depois os de cá de baixo são aqueles que sofrem as consequências. E neste caso, acho que era escusado, mas já nos habituou, cada vez que tem uma situação qualquer, onde o Sporting deve falar do Sporting, onde ele deve falar do Sporting, certo? Até quando foi campeão, no discurso na Câmara Municipal, fez alusão não sabe ganhar, ao Benfica. Calado, não sabe ganhar. Fez alusão ao Benfica e ao Futebol Clube do Porto. Não sabe ganhar, Calado. Isso eu não consigo concordar. Não sabe ganhar, agora, Calado. Em relação àquilo que vocês estavam a falar, e como a Mariana dizem muito bem, vamos falar do presente, eu também concordo. Mas a história não se pode apagar. Eu também concordo que não houve ninguém que tenha, de alguma maneira, beneficiado com aquilo que foi a Academia. Porque o Sporting só teve a perder. Claro. Ninguém beneficiou o futebol e o desporto. Isso é discutível. E depois há uma outra coisa. Independentemente de saírem presidentes ou não dos clubes, muitas vezes os médicos permanecem. Isso não tem nada a ver. Claro. E mais. Outra coisa que eu não gostei. Olha, mas deixa-me só dizer-te uma coisa. Não percas o teu raciocínio. Mas deixa-me terminar. Mas não percas o teu raciocínio por uma coisa. Se tu, treinador de futebol, Calado, e entenderes que o médico, por isto ou por aquilo... Isso é diferente. Olá, mas vai de pinote. Não é uma pessoa... Mas o médico... Vai de pinote. O treinador é que manda. Mas o médico é contratado pelo clube, certo? Mas o treinador se fizer, imediatamente o médico vai de pinote. Só se houver incompatibilidade com o treinador. Sabes que é assim, Calado. Eu só comecei. Deixa-me só terminar 10 segundos. fazer mais uma pausa no futebol. São só 10 segundos, Mariana. Atualizar informação sobre o incêndio que estamos a acompanhar em Alerta CM. Um incêndio que deflagrou num armazém em Camarate. É um armazém de papel. Estamos a ver as imagens recolhidas pela CMTV no local. É um incêndio de grandes dimensões, como podemos perceber. Numa fase inicial estiveram mais de 30 bombeiros no local, mas depois foi necessária uma equipa maior para combater este incêndio que já mobilizou cerca de 56 operacionais no combate às chamas, apoiados por 22 viaturas. Estamos a ver o momento do combate dos bombeiros a este incêndio num armazém
armazém na zona de camarote, um armazém com material altamente inflamável, uma vez que é um armazém de papelão, pelas informações que conseguimos também recolher no local. Entretanto, já foi dado como controlado este incêndio por volta das 10h25 da noite. O alerta para este incêndio foi dado pouco depois das 9h da noite e por volta das 9h25 foi dado como controlado, mas aquilo que sabemos também é que, apesar de ter sido dado como controlado, ainda não está dado como extinto e por isso este combate às chamas vai continuar pela noite dentro, num incêndio de grandes dimensões, como podemos perceber, quer pelas imagens recolhidas por vídeo-amador que vemos à direita do nosso ecrã, quer pelas imagens da nossa equipa de reportagem que chegou ao local e já presenciou a parte do combate às chamas, feito por uma equipa bastante grande, como podemos perceber, com várias viaturas, 22 viaturas e 56 operacionais. Nestas imagens recolhidas pela CMTV, o incêndio ainda estava longe de dominado, um incêndio bastante violento, de grandes dimensões e que mobilizou várias equipas de bombeiros. Estamos a ver as imagens em direto nesta altura, com um carro dos bombeiros também em ação no combate a este armazém. Não há qualquer registro de feridos. À partida, o armazém estaria vazio quando este incêndio deflagrou. Pelo menos não há qualquer indicação de que houvesse algum funcionário dentro deste armazém. Não há também registro de qualquer vítima na sequência deste incêndio que por volta das 10h25 foi dado como dominado, mas o combate às chamas vai continuar pela noite dentro. Voltamos agora ao futebol e vamos mostrar as principais imagens do jogo entre Futebol Clube do Porto e Paços de Ferreira com o Rui Pedro Vieira. Boa noite. O Futebol Clube do Porto venceu o Paços de Ferreira por 4-2. A equipa de Sérgio Conceição está com 6 pontos de vantagem na liderança do campeonato. O líder Porto voltou ao terreno onde tinha perdido pela última vez no campeonato e mostrou logo de início que queria afastar os fantasmas do passado. Aqui André Ferreira travou o remate de Vitinha. O Porto pediu penalti neste lance, mas nada foi assinalado. Aos 18 minutos, o Porto colocou-se em vantagem. Taremi surgiu na cara do guarda-redes André Ferreira, foi desarmado, depois colocou a bola em Wendel, que assistiu PP. 1-0 no marcador, mas o Paços haveria de dar resposta. Antunes cruzou pela esquerda, Juan Delgado antecipou-se à defesa do Porto e encostou para golo. Wendel mal na fotografia. O lance ainda foi analisado por possível fora de jogo, mas foi validado. Apenas 7 minutos depois, o Porto desfez o empate. A dupla Taremi-Evanilson voltou a fazer estragos. Taremi assistiu o avançado brasileiro que fez o 2-1. Ainda antes do intervalo, foi por poucos centímetros que o 3-1 não entrou. PP, solto de marcação, atirou por cima. No arranque da segunda parte, os suspeitos do costume voltaram a faturar. Taremi mais uma vez na assistência, Evanilson a fazer o bis. O avançado brasileiro a marcar pelo terceiro jogo consecutivo. Pouco depois, os dois trocaram de posição. Evanilson retribuiu as assistências e deu o golo a Taremi, dupla temível do Futebol Clube do Porto, a resolver. O Paços ainda reduziu, mais uma falha defensiva do Wendel e Nico Gaetan, acabado de entrar, aproveitou. O Porto voltou às vitórias no campeonato, mantém os 6 pontos de vantagem sobre o Sporting. Segue em frente a Liga de Ouro. Com destaque para um ataque de Frederico Varandas em dia de eleições, voltou a falar sobre Pinto da Costa, sobre o julgamento a que vai acontecer na sequência do processo interposto pelo presidente do Futebol Clube do Porto. Não só mantém aquilo que disse Frederico Varandas, como ainda chamou Pinto da Costa corruptor ativo, disse que a verdade não ofende. Estávamos a falar sobre isso antes de atualizarmos a informação há pouco, José Claudio, e não terminaste o raciocínio. Queres fazê-lo? Não, era só 10 segundos, porque... Eu, como disse, eu não tenho nada contra Frederico Varandas, mas vou analisando as suas palavras. Eu, para mim, de algum respeito que eu realmente tinha quando o conheci, perdi quando vi que, no meio daquela confusão toda que houve ao Sporting, com o Sporting, e depois ele candidata-se a presidente, tem o apoio incondicional de Jorge Jesus, e essa cartada também jogou a favor dele, e Jorge Jesus esteve ao lado dele quando ele esteve também na campanha, e depois, quando foi eleito presidente, das primeiras vezes que podia falar e de alguma maneira enaltecer também
Jorge Jesus e o trabalho que fez no Sporting e a maneira como se comportou com ele e não sei o quê, fez exatamente o contrário. Teve palavras menos abonatórias para Jorge Jesus. E para mim, as pessoas que se esquecem, quando nós estamos em alguma situação e nos levam para cima, e depois quando lá estamos em cima, esquecem-se e começam a falar palavras menos abonatórias ou como se não fosse importante, como se passasse, já não o quero como treinador, já não serve se calhar para o Sporting. Eu lembro-me que nós na altura falámos sobre isto e eu tive exatamente as mesmas palavras, ou até tive palavras se calhar mais duras, porque isso eu não consigo entender. Por isso, a partir daí, para mim, começou a ser uma pessoa dúbia, certo? No aspecto de que, quando ele fala, eu geralmente vou estar atento para perceber qual é que é o sentido das palavras. Se é o sentido, como foi já em várias conferências de imprensa, ou neste momento, que a mim só me apraz dizer basta, já chega, já não é necessário estar a falar tantas vezes sobre a mesma coisa, já todos percebemos que Frederico Varandas não gosta de Jorge Nuno Pinto da Costa, Jorge Nuno Pinto da Costa já todos percebemos que também falou sobre Frederico Varandas, mas nunca mais falou, parou, acabou. A única coisa que ele, como presidente e com a responsabilidade que tem, cada vez que for questionado, se calhar sobre este assunto, mas ou fosse questionado... nunca falou dele. Não? O Benfica nunca falou dele. Não, mas ele falou do Benfica. Mas ele fala do Benfica. Aliás, muitos dos benfiquistas. Ele ataca o Benfica. E chegou a falar de Luís Filipe Vieira muitas vezes e atacar Luís Filipe Vieira sem necessidade nenhuma. Absolutamente. Sem necessidade nenhuma. Olha, as duas palavras foram sábias, direitinhas, porreiras. E eu digo-te a ti, Ricardo e Mariana, e a vocês dois conhecem-me assim. Quando eu estou a falar com tom mais elevado, nunca estou zangado. Atenção, é a minha maneira de ser. Se eu formos tomar um café, e vocês de vez em quando tomamos um café, o meu tom de voz é igual. Portanto, eu não estou aqui... Não há problema. Se eu um dia tiver um ataque, eu sei que vocês vêm logo aqui à minha beira fazer as massagens. Beijo na boca, não. Beijo na boca, não. Massagem. Mariana, os Sportingueiros votaram Frederico Varandas e votaram porquê? Porque o Sporting entrou num ciclo de vitórias. E assim, portanto, não foi fácil de conseguir. Foi muito difícil. Inclusive, os dois primeiros anos foram cheios de equívocos. A partir de agora, o que o Sporting precisa, o Sporting, o futebol português e os clubes, estabilidade. E acabar com guerras internas. E acabar com as guerras internas que o tem fragilizado. Disse que era uma vitória da estabilidade. Vamos avançar agora nesta Liga de Ouro. Vamos falar sobre um jogador que saiu do Benfica durante o mercado de inverno e sobre dois ex-treinadores do Benfica. Rui Vitória e Bruno Lage defenderam Pizzi. Numa mensagem dirigida ao médio através do Jornal Record, o treinador do Wolverhampton diz mesmo que as mesmas pessoas que lhe dificultaram a vida no Benfica estão por detrás das críticas a Pizzi. Já Rui Vitória diz a Pizzi que vai dar a volta por cima depois das críticas de que foi alvo. Depois de receber estas mensagens, o médio, que está emprestado ao Başakşehir, disse ao Jornal Record que sempre teve uma relação espetacular com estes dois treinadores. Com estas declarações, quer de Bruno Lage e de Rui Vitória, quer de Pizzi, acaba a ideia, Otávio, de que Pizzi é um jogador que despede treinadores, como alguns defendem ou não? Mariana, isso foi uma narrativa que foi criada. Desculpem lá. Isso é a narrativa. Eu sinceramente, fico um bocado surpreendido porque é que estes temas só vêm agora 2 anos e 3 anos depois. Causa-me algum surpresa. Primeiro foram as primas donas. Tive tudo em silêncio. Depois houve na TV, não eram as primas donas, eram os mornos. Os mornos, que eram aqueles jogadores mais antigos que saíram. Esses eram os culpados. E agora, afinal de contas, não era nenhum desses. Porque se fosse algum desses já tinham saído também. E se o Bruno Lage foram os mesmos, olha, o Cristinas perdeu uma outra oportunidade. O Cristinas perdeu uma outra oportunidade de nos esclarecer. Eu podia ter perguntado quem eram esses. Mas, se calhar, eu não estou aqui a fazer a defesa dele. O que eu vi naquela entrevista é uma realidade, e disse aqui 20 vezes, não foi o Pizzi o principal agente causador da saída do Jesus, foi uma gota d'água. Disse-o aqui, ao contrário de outros, que defendiam que, efetivamente, tinha sido o Pizzi. Mariana, eu não quero... explicar, Otávio, porque o Otávio falou sobre o Sérgio Critinas, que foi quem fez a entrevista, mas a entrevista que o Sérgio fez foi ao Pizzi e não aos dois ex-treinadores do Benfica. Aquilo que os dois treinadores fizeram foi deixar, através do Jornal Record, a pedido do Sérgio Critinas, uma mensagem dirigida a Pizzi. Portanto, Mariana, não houve aqui uma entrevista e uma oportunidade para fazer as tais perguntas que o Otávio considera que podiam ter ficado... Mariana, se fosse um jornalista, eu fazia logo a pergunta. Tu vamos lá. Disse quem são. Pois. É com o Otávio perguntam tudo. Mariana, o Otávio perguntou tudo. O Otávio perguntou tudo. A mim não perguntam. E aí, doutor razão. Mas há mais. Já todos nós sabíamos
e foi dito aqui, se calhar não acreditavam, que havia outras vozes que também falavam, que efetivamente o Pizzi não foi o causador principal da saída dos Jesus. Foi uma gota d'água. Assim como, e aí eu tenho que, mais uma vez, aqui não há um guião para seguir uma narrativa, volto a dizer que nem todos estiveram solidários em não treinar. Porque se eu aceitasse isso, estava a pensar que principalmente, não era o treinador, era o presidente do Benfica, era um poder fraco. Então, neste caso, o Otávio está também a desmentir Pizzi, porque Pizzi também disse nessa entrevista que todos os jogadores haviam ficado do lado dele. Portanto, o Otávio também acha que Pizzi não está a contar a história como exatamente ela aconteceu, porque Pizzi diz o mesmo que tinha dito Rui Costa, ou seja, que todos os jogadores tomaram o lado dele, apesar de também desvalorizar um pouco essa discussão. Ficaste esclarecido em relação à saída de Pizzi, nomeadamente quando garante que saiu porque quis e não foi empurrado do Benfica? Antes de mais, deixa-me dizer-te que a entrevista foi espetacular. O Sérgio fez uma entrevista espetacular. Para mim, só há aqui uma coisa. Isto peca tudo por tardio, certo? E depois o Pizzi, que merece muito respeito, e já o disse, os anos todos que ele passou no Benfica, tudo aquilo que deu ao Benfica, ele ainda tem contrato, obviamente ainda pode jogar no Benfica, pode voltar e pode jogar no Benfica, mas há uma coisa. Na altura que se falou que Pizzi e outros eram culpados da saída de Rui Vitória, e na altura que se falou que Pizzi e outros eram culpados da saída de Bruno Lage, nem ouviu o Rui Vitória a falar, nem ouviu o Bruno Lage a defender, certo? Enquanto a comunicação social foi queimando tudo em lembrando. Não ouvi. Que o Pizzi culpa. Não é? Que o Pizzi culpa. Não ouvi. Pode ser uma coisa, Zé. Depois, uma outra coisa. Quer dizer, o Pizzi fala que quem alimentou tudo isto foi a comunicação social. Muito bem. Alguma da comunicação social que alimentou também foi o Record. Não é? Se ele fosse, se calhar, uma pessoa daquelas fortes, dizia assim, não. Então se eu vi tantas vezes o Record também a falar de mim e a dizer que eu também era culpado, agora vou dar uma entrevista ao Record agora para limpar o meu nome, certo? O Record nunca disse que o Pizzi era culpado. O Record deu as informações daquilo que foi acontecendo ao longo do tempo. Eu não sei, vou-te fazer esta pergunta. É interessante também para aquilo que estás a falar. É interessante para o que estás a falar. Porque eu também não sei, e se calhar tu sabes, o Otávio sabes, e até o Ricardo, mas eu não sei. Estas duas personagens, esses dois treinadores antigos do Benfica, teriam ou não alguma cláusula em que poderiam ou não falar isto nestes 2 anos? E se tivesse? O Pizzi é jogador do Benfica. O Pizzi é jogador do Benfica e deu esta entrevista agora. Desculpa lá. Mesmo que tivesse... Eu concordo contigo. É muito depois. Mesmo que tivesse essa tal cláusula... Pasta. Um jogador é que está a ser injustiçado. Estão a dizer que ele é um bandido. Eu treinador que ele fez isto. Defendê-lo. Então não tem de o defender. Eu defendi. Isso é que é o homem de caráter. Isso é que é o homem de caráter. Já foi... Nós várias vezes comentámos aqui notícias, obviamente, e comentamos nossas notícias e notícias também do Jornal de Record que saem. São informações, obrigatoriamente. Mas comentamos. Mas elas estão lá. E estão lá na primeira página. E criam impacto. Certo? E mexem, como disse o Pizzi, mexem com a dignidade da pessoa. Então se mexem com a dignidade da pessoa, certo? Então depois a seguir eu não vou fazer o perdoa-me com essas mesmas pessoas que mexeram com a minha dignidade. E não está aqui em causa... Só uma coisa, não está aqui em causa o trabalho que é feito. O trabalho foi espetacular. Não desmente nenhuma da informação que foi dada na altura sobre aquela confusão da saída de Jorge Jesus. Pizzi não desmente nada. Aquilo que Pizzi diz nesta entrevista é que a interpretação que foi feita, nomeadamente pelos adeptos do Benfica, que como todos vimos passaram a assobiar constantemente também Pizzi, que a interpretação que foi feita foi errada. Os adeptos são assim, Mariana. Pizzi fala sobre a interpretação daquilo que foi dito e que Pizzi não desmentiu. Pelo contrário, Pizzi confirmou aquilo que se passou com Jorge Jesus. Sabes o que é que eu acho engraçado nisso? O que eu acho engraçado é que nós andamos a falar aqui há não sei quanto tempo sobre estas situações de Pizzi e outros jogadores serem culpados da saída de treinadores. Noutros tempos, e depois assistimos agora como se o Pizzi fosse réu neste tipo de situação. Aqui não é questão de ser culpado ou não. É questão de... Esta entrevista para mim é tardia. E depois, entendo... Mas foi feita, Zé Não entendo. Foi feita e muito bem feita. Foi feita. Grande trabalho do Sérgio. Sim. Eu não entendo. Agora há outra parte. E há outra coisa. Eu não entendo como é que ninguém, treinadores, pessoas do Benfica, ninguém veio para fora, não é, dizer isto é mentira, não crucifiquem o rapaz, não falem sobre os jogadores, que isto é mentira. Ou seja, isto deixa no ar. Depois não venham falar dos adeptos. Os adeptos interpretam da mesma maneira que nós interpretamos.
Nós estamos a ler notícias. Não é? Se não há um contraditório, não é? Se não há um contraditório, não é? Obviamente as pessoas ficam a pensar que os culpados foram eles. Mas aqui não era uma questão de contraditório, volto a dizer, as informações que na altura foram dadas, Pizzi confirma que teve a discussão com Jorge Jesus, confirma que Jorge Jesus lhe disse que não podia treinar, confirma que os jogadores ficaram do lado dele, confirma que os jogadores não quiseram treinar. Mas está a mentir aí. O Pizzi está a mentir. Que ele próprio lhes disse para treinarem, mas que o grupo não quis, confirma tudo isso, e diz que não falou com Jorge Jesus desde que Jorge Jesus saiu do Benfica. Portanto, Pizzi confirma todas as informações. Não quer dizer que ele diga a verdade. O que Pizzi defende é a interpretação que as pessoas fizeram dessa informação. Não tem nada a ver com as informações que foram dadas pela comunicação social. Tem a ver com a leitura que as pessoas, que os adeptos do Benfica, que os comentadores, que toda a gente foi fazendo. Houve muita gente que fez essa leitura de que Pizzi tinha sido responsável pela saída de Jorge Jesus. Tanto é que o próprio Rui Costa veio esclarecer essa questão e veio dizer que Pizzi não tinha sido o responsável, tinha sido ali uma gota de água. Mas não é aqui uma questão de desmentido, porque Pizzi, pelo contrário, confirma aquilo que já se sabia sobre essa saída. Então quem é que disse que o Benfica tinha empurrado Pizzi para fora do Benfica? Essa é outra interpretação que alguns comentadores ou alguns adeptos também fizeram. Não foi uma notícia que foi dada. Não, mas a questão não é essa. Essa é que é a distinção que tem de ser feita. Eu neste momento nem sequer estava a falar do assunto com o Jorge Jesus. Eu estava a falar já daquilo que se passou com o Rui Vitória e com o Bruno Lage, que foram eles os dois que falaram. E Jorge Jesus já lá vamos. Se for preciso, eu também já lá vou. Deixa-me só dizer. E eu não consigo entender. Ou algum outro jogador vai ser em defesa desses treinadores. Porque quando surge esta situação com o Jorge Jesus, independentemente dos culpados ou não, quando surge a situação com o Jorge Jesus, ela só cria e só se torna tão importante e foi tão empolada porque já tinha havido outras duas situações onde tinham colocado os mesmos nomes dos mesmos jogadores. Porque se não tivesse havido isso, se não tivesse havido isso, as coisas não tinham tomado a proporção, nem tinha tomado a proporção que tomou. Houve um episódio que aconteceu com Pizzi, portanto, nós chegámos a falar para dizer somente uma coisa. Deixa só finalizar. Estas duas pessoas que vieram agora falar e que nunca defenderam o Pizzi e que deram entrevistas a entender e que me diz o Otávio bem primas donas e essas coisas todas. Não, isso não é bem assim. Então, deixa-me corrigir. O Correio da Manhã, o Correio da Manhã deu uma notícia de que amigos de pessoas próximas do Bruno Lage, nunca foi ele a falar. Não, mas que havia primas donas. E vêm lá os nomes. E o Bruno Lage passou este tempo todo e esteve caladinho. Mas se não foi ele que falou? Nunca desmentiu isso. Se não foi ele o Bruno Lage, mas tinha que desmentir. Se estamos aqui a crucificar um jogador ou jogadores, um treinador, independentemente de ter algum vínculo contratual que o impedisse de falar, na defesa da verdade, na defesa da justiça, devia vir a lume e dizer isto é mentira, isto é injusto. Muito bem, Ricardo. Eu li, não sei se foi hoje, se foi ontem, se foi anteontem, mas foi nestes dias assim. E para mim, depois começo a fazer ligações do caráter das pessoas, daquilo que elas são. Eu sei que estou num programa com audiência, muita audiência, porque é normal, é futebol, é CMTV, porque tem. E sei que também muitas pessoas fazem, têm uma ideia daquilo quando eu me exalto, que falo, e têm o direito portanto, de formar uma opinião. Depois, as pessoas, uns conhecem, outros não me conhecem, não sabem quem eu sou, como não sou, e o passado fala por mim de atitudes que eu tive, atitudes que eu tive. Podiam ser boas, menos boas, mas atitudes que eu achei sempre e com princípios e segui sempre uma linha. Podia estar errado, podia. Mas é a linha que eu segui. E eu li, não sei se vocês leram, que o Bruno Lage disse que ele estava a ganhar, ganhou 2 vezes o prémio agora de Inglaterra e não sei o que mais. Penso que foi ele ou foi o outro que está na... Prémio do mês. O treinador do mês e não sei o que, não sei. Tem 3 derrotas seguidas. O que é que ele vem atacar? Há miúdos que não gostam de treinar, não sei se vocês leram. Sim. Ele disse isto. Sim. Há miúdos que não gostam de treinar e que vão sofrer as consequências. Miúdos, e ele põe-nos a titular. E disse mais. Isto não gostam de treinar. Que respeitavam os treinam, vão jogar. Que respeitavam os juiz. Que é isto? Mas que é isto? Diz-me, há pessoas que eu não entendo como é que alcançam feitos, como é que têm lideranças, como são líderes, porque um treinador de futebol tem que ser um grande líder, um grande chefe e tem até que ser mais isso às vezes do que perceber de futebol. E há uma coisa que eu te vou dizer, como é que é possível alguém
que está lá nos píncaros agora, dizer esta barbaridade e não há um jornalista, não há absolutamente ninguém que pegue nestas palavras e que diga assim, ouve lá, então tu metes a jogar os miúdos e eles não treinam, eles não trabalham, eles não têm ambição e tu metes a titular, a jogar e deixas outros no banco e até outros que não são convocados. Mas o que é isto? Isto é um mundo de imoralidade, de falsidade e pronto. E quando eu estiver aqui, vou dizer sempre a verdade, Mariana. Sempre a verdade. Mariana, eu costumo dizer e tenho um princípio, os jornalistas não mentem. E aquilo que o Bruno Lage, aquilo que o Pizzi diz na entrevista, e o Bruno Lage confirma porque foram os mesmos. Então não são os mesmos. Não são os mesmos. Tem que dizer. Isso é que é prestar um serviço ao Benfica. Prestar um serviço àqueles que estão a ser crucificados injustamente. Posso, peço desculpa. Referiram aqui que afinal não era primas dólares, mas eram os monos. Estamos todos lembrados. Não. Sim. Estamos todos lembrados. Quem são os monos? Está a falar de duas situações diferentes. Não estou não, Mariana. Não estou não. Está sim. Não, quando saiu as primas donas... A questão dos monos foi algo que foi apanhado nas escutas do processo cartão vermelho e Bruno Lage aparece a falar sobre monos, jogadores a quem chama monos. Então quem são? Afinal não há monos nenhum. E na altura a informação que foi dada pelo Jornal Record em relação a isso é que esses monos seriam os jogadores a que jogavam pouco, ganhavam muito, casos como na altura eram o de... Mas o Bruno Lage não diz que são esses. Creio que Tarabt, Samaris, jogadores que jogavam pouco, mas ganhavam muito e na altura... Mas o Pizzi não confirma isso. O Jardel foi o grande jogador do Benfica. Sacrificou-se pelo Benfica. O Pizzi foi especificamente sobre não era o superdotado, mas era um grande profissional. Estamos a falar da mesma questão. O Pizzi é jogador do Benfica, tem contrato com o Benfica. Pediu autorização para dar a entrevista? Nesta altura, em que o Benfica dá à procura de estabilidade, vem esta entrevista mexer no passado. Porquê? Primeiro ponto. Segundo ponto, há um guião. E o guião tem que ser seguido. Mas acha que o Pizzi ataca de alguma forma o Benfica nesta entrevista? Não, eu penso é que vai voltar os sócios do Benfica a transportá-los para um período difícil. Devia estar... Fazia-se... Como é que é dizer? Um escaldisto no fim. Depois de tu te sentisse prejudicado, já tinhas falado há 50 anos. Obviamente. E eu também. Depois outra coisa. Se pudesse até dava um tiro em alguém ou qualquer coisa. O Pizzi continuou a não jogar com Nelson Veríssimo. E desculpa lá, e o Nelson Veríssimo... E tem todo o direito, de querer jogar e ter ambição. E saiu muito bem. Foi à procura de mim. E eu sempre disse aqui que ele não era o causador. Agora, houve muitos que disseram que ele era o causador. Porque era importante meter em causa o treinador. Deixa-me só esclarecer, porque há pouco eu falei em Tarabt em relação aos monos e a informação que o Jornal Record deu na altura sobre os monos, sobre quem Bruno Lage falava numa conversa que foi apanhada nas escutas, eram Zivkovic, Jardel, Samaris e Feja, que eram jogadores que na altura não eram utilizados, mas que estavam a receber salários elevados e não davam rendimento esportivo. Saíram quase todos no tempo dos Jesus. É engraçado. Eu posso dizer isso é uma inveja do treinador que era jovem, novo e que estava a começar e ganhava muito menos do que ele. E então ele achava que aquelas pessoas eram um bocado de inveja. Dou do cotovelo, ganhas muito dinheiro e não fazes nada aqui. O miúdo é um grande treinador. Quem? O Lage é um grande treinador, vai ter um futuro brilhante. Agora, e o que é que dizes daquilo que eu disse agora? Espera aí. Tu ouviste o que eu disse? Ouvi. E o que é que tu achas disto? É um grande líder? Acho que é verdade o que tu disseste. Ok. Agora, aquilo que é verdade também é isto. Os nossos amigos, todos eles, eu costumo dizer e continuo a dizer, os jornalistas não mentem. Os informadores, porque o jornalista vive de informações, os informadores, neste caso, mentiram muito, que é isso que o Pizzi diz. Disse o Pizzi e disse aqui um comentador muito ligado ao Benfica, há 2 dias ou 3. Estão lá dentro ainda. Foi a saída de informações que fez, naturalmente, pôs estes nomes no cume da discussão, como sendo eles, que não foi no Jesus que começou, já nos conselhos anteriores, eles eram visados e espiados, não queiram transportar isto para o tempo do Jesus. Como o Otávio dizia também, o Benfica neste momento vive um bom momento a nível de resultados, os resultados recentes, estes últimos 2 jogos, um para o campeonato e outro também para a Liga dos Campeões. Vamos olhar precisamente para o momento do Benfica e com destaque para um jovem jogador, Gonçalo Ramos, continua em grande forma no Benfica. O avançado voltou a ser decisivo no jogo de ontem, à frente ao Portimonense, marcou um dos golos da vitória por 2-1.
2-1 aos 50 minutos. É a segunda jornada consecutiva de Gonçalo Ramos a marcar, depois de também ter marcado a frente ao Vitória de Guimarães na Luz. Gonçalo Ramos disse na semana passada que se sente mais confortável com o Nelson Veríssimo no comando técnico da equipa. O jogador de 20 anos recebeu na quinta-feira passada o prémio Cosme Damião para revelação do ano. Vê-se que Gonçalo Ramos, José Calado, está mais confortável em campo agora com um Benfica diferente com o Nelson Veríssimo? Eu acho que o Gonçalo beneficia principalmente quando se joga com 2 avançados. E isso aí é claríssimo. Para mim o Gonçalo não é o típico jogador que pode jogar sozinho na frente de ataque. Poder pode, mas o rendimento se calhar nunca vai ser o mesmo. Porque ele é um jogador que também gosta muito de trabalhar para a equipa. E neste caso, geralmente o Benfica joga com um avançado mais declarado e ele baixa muitas vezes até para ajudar ali na zona, às vezes ao pé do meio campo, e ele trabalha muito para a equipa. Só que é uma coisa, este miúdo além de trabalhar muito tem golo. Ou seja, o Benfica, mesmo não estando a apresentar um futebol muito agradável, o Benfica mesmo não estando a jogar muito bem, a realidade é que vai ganhando. Com maior ou menor dificuldade vai ganhando. E o miúdo está a fazer golos. Mas há uma coisa que é assim, independentemente de ele fazer golos ou não, desde que ele apareceu na equipa principal e desde que Jesus o trouxe também para a equipa principal, há uma coisa que ninguém pode apontar a este miúdo, que é falta de trabalho. Ele trabalha. Podem dizer, tem mais qualidade, tem menos qualidade. A realidade é que ele trabalha. E agora os golos estão a aparecer também porquê? Porque também está a jogar a titular. Está a ter mais minutos a titular, está a ter mais confiança. As coisas vão aparecendo naturalmente. Tem jogado também, já jogou com o Darwin, agora jogou com o Yaramchuk. Ou seja, também são jogadores diferentes, são mais velhos, são jogadores que se calhar também lhe vão ensinando alguns movimentos. E nesse aspecto, eu acho que está a evoluir, é verdade. Mas a evolução vem, creio eu, dele estar a trabalhar também já há muito tempo com a equipa principal. Porque quer a gente queira, quer não, trabalhar com uma equipa principal é diferente de trabalhar com uma equipa B ou com júniores. O ritmo é diferente. O contacto físico também é muito diferente e depois é a responsabilidade também de tu jogares 3 em 3 dias. Milhões de pessoas estão-te a ver, mais as pessoas que estão no estádio e ele está a crescer. E ainda bem, porque está a ter golo. Deixa-me dizer-te que, possivelmente não vamos analisar se calhar o jogo do Benfica, creio eu, mas dizer-te que... Podes, também estamos a falar sobre esse momento do Benfica. Que ainda há pouco o Rodolfo estava a falar sobre os golos que o Futebol Clube do Porto sofreu. Eu não consigo conceber no Benfica o golo que o Benfica sofre, com 2 centrais que o Benfica tem, com a experiência que têm e, acima de tudo, com a qualidade que eu vejo neles, independentemente da idade, nós falamos de idade, mas a competência não tem idade para mim. E depois sofre um golo daquela maneira, como uma autoestrada que fica entre os 2 centrais, não estão a marcar, ou seja... Em particular o Otamendi, nesse caso. O Tarab, o Tarab que faz o... Não, mas espera aí, mas o Tarab faz um passe no meio campo contrário. Mas depois, exatamente, no meio campo ofensivo. No meio campo ofensivo. É um mau passe. Mas o Calado tem toda a razão. Então, quer dizer, se eu perder a bola na área contrária e der o golo por um mau passe, a culpa é minha. Obviamente. Claro que é um mau passe. Agora há uma coisa que ele tem toda a razão. Este golo que o Benfica sofre, para mim ainda são piores que os do Porto. Para mim são pior. Tem razão. Ricardo, continua a ser um Benfica de altos e baixos este? Sim, continua a ser um Benfica de altos e baixos. Acho que o Gonçalo Ramos teve uma intervenção feliz quando ele diz: este prémio é de todos. Sem o trabalho de toda a gente, ninguém consegue destacar-se. Teve a humildade de dizer isto e, portanto, está a envolver todos neste processo que contribuíram para o seu crescimento e ele tem vindo a crescer notoriamente. E, naturalmente, está a envolver nisto o Jorge Jesus, porque... era o homem que o treinava e eu já ouvi, salvo erro aqui, ser dito que ele só não saiu do Benfica porque estava a aprender muito com o Jorge Jesus. Salvo erro, foi aqui que ouviu isto. Não sei se alguém consegue desmentir. E confirmo. Então pronto. O Visor Pinto referiu-se a isso aqui há dias. E eu confirmo. Mas confirmo muito mais. Ele fez muito bem ficar, porque todos os que saíram enfermizados não valorizaram está a prova. E já foram a andar. Portanto, e ele está cá. Deu razão a quem dispensou. Contra factos não há argumentos. Contra factos. Dá razão, se calhar, a quem dispensou o Vinícius, que era bola de prata, e foi tão criticado por isso, e agora veio a aposta que foi feita nele e bem. E veio que ele valoriza-se e todos os dias está mais jogador.
E foi está a beneficiar também do facto de ter um treinador que o conhece bem, como ele próprio disse. Mariana, era o que faltava, trabalhou um ano e tal com um treinador e depois com o outro trabalha. Há 5 ou 6 jogos, passa de 4 para 12 pontos. Agora está a 10 e está melhor. Mariana, desculpa lá, por aí, comigo não. Eu estou a citar o que disse o Gonçalo Ramos, sendo que o Gonçalo Ramos já fez muitos jogos com o Nelson. Mariana, é normal. Está a falar sobre aquilo que eu sei, quem passou as passas do Algarve... Mariana, quem passou as passas do Algarve, por ter dispensado o Vinícius e ter ficado com ele, foi o Jesus. Esse é que passou os passos do Algarve. Mas acreditou nele. E ele evoluiu. Disse-lhe bem. Disse-lhe sempre. Cada vez está melhor. Foi-lhe dando mais oportunidades. E não é com 2 jogos que ele é a revelação do ano. É com aquilo que fez a época, Mariana. Sejamos justos. Deixa-me só fazer um parênteses. Mas acha ou não que está a beneficiar agora com o Benfica a jogar com 2 avançados? Mas o Benfica não jogou tanto tempo com 2 avançados? Que eu saiba, jogou muitas vezes com 2 avançados. Ou quase sempre com 2 avançados. O Evanilson. Desculpa. O Evanilson, deixa-me fazer o Evanilson não rodou. Quanto tempo andou para se afirmar na equipa do futebol? Muito, eu nunca pensei que ia chegar ao que chegou, que neste momento considero um jogador top. Neste momento. Porque faltava. Eu gosto muito de falar de futebol. O Luís Dias afirmou-se logo no Futebol Clube Porto. Não, teve uma época ali. Tem uma questão sobre o Mariana. Sim. O Rafa estava a fazer a melhor época de sempre. Correto? Estava. A fazer a melhor época no Benfica. Estava, sim. Estava. Agora está desaparecido. Se calhar agora está desaparecido. Joga com 2 pontos de lança, ele desapareceu. Exatamente, o que comprova que pode haver uma mudança de rendimento, não há aqui um crime de lesa pátria. O facto de subir o rendimento para a mudança de não é necessariamente um ataque ao treinador anterior. Só para ficar quando ele agarrou na equipa, estava com 4 pontos de atraso. Chegou a estar com 12 e agora está com 10. Ponto final, é números. Se isto é estar melhor, olha... E também é uma coisa, Se isto está melhor, claro, não sei. Espero que não fiques. Está a falar em relação ao Gonçalo Ramos? Não estou a interessar. A equipa do Benfica é um todo. A minha pergunta é que era sobre o Gonçalo Ramos. Aliás, eu pensei que estava a jogar mais jogadores da formação. Por tanto alarido na aposta da formação, até pensei que com um treinador da formação iam jogar 4 ou 5. Afinal, agora o Bernardo não joga. Mas andaram lá um tempo, como diz ele, andar ali a treinar. Eu até pensei isso, quero mais, iam jogar mais. O que eu digo é isto. Estou a fazer uma pergunta. Vês se Rodolfo Gonçalo Ramos diferente agora nos últimos jogos do Benfica? Joga noutra posição. Joga numa posição em que corre o campo todo. Se me perguntares qual é a posição que ele joga, eu penso que nós os 4 não podemos dizer. Porque ele, neste momento, é um jogador que é o elo mais próximo do ponta de lança, mas tem muitas situações em que... É que é o terceiro médio? É o terceiro médio, portanto, é um jogador que joga ali solto, que dá tudo que tem, que tem corre. Tem a confiança do treinador. Tem a confiança e está a ganhar confiança. E outra coisa quando que eu quero... sempre, tens confiança do treinador... Não, mas isto é normal, mas atenção, quem é que o puxa para a primeira categoria? Nisto é o Jesus. Já foi Jesus. Quem é que... acreditou nele, foi Jesus, mas agora devagarinho. Ninguém está a criticar o trabalho de Jesus. Não, pelo contrário. Estamos a falar sobre o rendimento do Gonçalo Ramos. Absolutamente. Não, ele tem razão, calado. Estamos a falar, tem razão. Eu também concordo contigo que está um Rafa para pior desde que está agora calado. Agora eu estava... Estamos a criticar o rendimento. Mas eu estava agora aqui a falar... Estava aqui a falar porque a Mariana não perguntou a vocês, perguntou-me a mim. Deixem-me falar, nunca me deixou falar. Pá. Não gosta de ser interrompido. Posso brincar convosco? Não posso, somos amigos. Não somos, força. O que eu estou a dizer é que, na realidade, se tu me disseres a posição que ele... Porque ele não é um 10. Não é. Ele não é um extremo. Ele foi-me 9,5 agora. Boa, Mariana. Sei lá de 9,5, 8,5, ele joga e está, na realidade...